Em um mundo que teve sua paz abalada pela aparição repentina de monstros, uma existência praticamente extinta, a aparição de algo fez com que a existência desses seres se tornasse possível, a Torre. Neste lugar, nosso protagonista era um poderoso necromante, porém acabou sendo traído por seu grupo. Após despertar novamente 10 anos no futuro, ele decide recomeçar na Torre em busca de vingança contra todos. Esta é a parte 22. Se ainda não viu as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. Para a surpresa de todos, com a ajuda do poder de Carmen, o corpo de Asher é completamente restaurado. E após isso, Asher diz que agora é hora de punir aqueles que não acreditavam nos deuses. Em outro lugar, Caim fica surpreso ao ver que o poder de Carmen tinha sido ativado. Ela comenta que parece que o Asher que foi para o andar 60 foi pego. Irritado, Caim sabia que isso era coisa do Ghostface. Carmen fala para ele não se preocupar muito, dizendo que, afinal, Asher é um brinquedo especial. Caim pergunta sobre isso. Ela diz que está seguro caso a seleção falhe, pois ela secretamente plantou algo quando compartilhou o poder divino com Asher. Se Asher for derrotado, ele reviverá como um procurador para exercer o seu poder. Ela fala para o Ghostface se preparar para enfrentá-la diretamente. Ryoki questiona se esse poder divino é coisa da Carmen. Rapidamente, Hendrik se irrita devido aos Nine Star. Haru também sabia que Carmen foi uma das que queimaram seu irmão no passado. Asher pergunta se ele reconhece o poder divino latente de Carmen. Ryoki comenta como poderia esquecer aquela sensação imunda de poder divino. Em seguida, Asher se pergunta o que era essa hostilidade. Esse cara não sobe na torre há um ano, e com isso se questiona que tipo de sentimentos ele tem pela Lorde Carmen. Assim, pergunta a Ryoki quem ele realmente é. Logo em seguida, Tuni e Vulcan decidem atacá-lo por trás. Porém, nada adianta, Asher-os para facilmente e diz que Ghostface jamais poderia alcançar a iluminação. Mas com tanta diferença de poder, não ser capaz de alcançar a iluminação só tornará a vida mais dolorosa. Em seguida, Hendrik chega transformado em dragão e ataca Asher, mas mesmo assim não surte efeito, sendo parado facilmente. Asher diz que Hendrik é bastante forte, mas agora ele tem o poder dos Nine Star dentro do seu corpo. E rapidamente ele acerta Hendrik, o jogando com tudo no chão, dizendo que o poder da linhagem de um jovem imperador não é nada comparado ao deles. Assim, ele vai pagar por desafiá-los e morrer neste lugar. No entanto, Asher logo percebe que seu corpo estava restrito, sem conseguir se mover como quer. Ao olhar para o lado, ele vê que isso era coisa das garotas. Com isso, se pergunta se esse poder de reversão indica que ela é filha de uma besta espiritual. Em seguida, Ryoki já estava atrás dele, preparando para desferir um golpe com sua espada. Ryoki fala para Asher cair fora, chamando-o de marionete de Carmen e acerta um golpe direto nele. Porém, nem mesmo assim é capaz de feri-lo. Asher se regenera rapidamente. Ryoki pensa que esse foi um ataque com tudo que tinha, mas esse cara estava se recuperando depois de ser atingido. Asher diz que agora nenhum ataque pode matá-lo e fala que agora é sua vez, usando a punição divina. E assim, ele cria uma enorme esfera de poder divino. Ryoki pensa que isso não é nada como antes e grita para todos correrem. Em seguida, Asher lança seu ataque, causando uma enorme destruição. Ryoki acaba sendo atingido e devido a isso seu corpo fica gravemente ferido. Pouco tempo depois, Asher fala que ele acordou no momento certo. Ryoki grita para ele largar Miho e ao observar ao seu redor descobre que Hendrik e Haru caíram com aquele ataque. Asher fala que a revolta dele falhou, que no momento em que desafiou os Nine Star ele perdeu. Ryoki se pergunta se realmente acabou em um lugar como esse, sem nem chegar perto dele, morrer nas mãos do lacaio de Carmen. Ele não quer isso, perder para aqueles caras novamente, ele nunca vai aceitar isso. Asher diz que essa besta espiritual vai ser a primeira. Miho estava pedindo a ajuda de Ryoki, dizendo que não conseguia respirar. Ryoki grita para ele parar.
Em seguida, o sistema informa que a raposa de 9 caudas estava falando, como ele se atreve a colocar as mãos na filha de alguém. Neste momento, a raposa de 9 caudas entra no corpo de Mirro. Asher pergunta o que é isso, se afastando rapidamente. Ele pensa que essa sensação arrepiante poderia realmente ser um trem sedente da torre descendo sobre eles. Em seguida, uma enorme onda de poder é emitida. Em outro lugar, no andar 70, na Floresta Escura, a raposa leva Hyoki juntamente com os outros para esse lugar. Haru pergunta se ela é a raposa de 9 caudas. A raposa confirma e questiona se é a primeira vez que ela a vê pessoalmente. Hyoki pergunta onde estão. A raposa responde que estão no andar 70, na Floresta Escura. Surpresa, Haru diz que eles nunca subiram tão alto e pergunta como isso é possível. A raposa fala que escalar não é a única maneira de subir a torre. Existem muitos atalhos para chegar aos andares mais altos. Mas ele não pode obter as mesmas estatísticas que obteria na escalada. Então, eventualmente terá que voltar a um andar que corresponda ao seu nível. E fala para Haru que ela nunca subiu até o andar 100, mas que nasceu e foi criada lá. Haru confirma. Hendrik pergunta se esta é realmente a Floresta Escura, dizendo que este lugar é um território inexplorado e desconhecido, cheio de terra árida e névoa negra. Com isso, pergunta por que os levar a um lugar onde perdem o senso de direção. Hyoki fala que é por isso que pode ser seguro. A raposa comenta que, como esperado dele, ele é rápido em entender. Em seguida, ela diz que está chegando ao seu limite, pois é originalmente um ser que não pode interferir diretamente no mundo dos escaladores. Tudo o que pode fazer é ajudá-lo a escapar através desta criança. No final, esta é apenas uma medida temporária. Ela diz que eles o encontrarão novamente e virão para eliminá-lo. Também fala para Hyoki que, na sua taxa de crescimento atual, ele não será capaz de enfrentá-los, por isso precisa ficar mais forte o mais rápido possível. Hyoki pergunta o que eles devem fazer, questionando se esse método que ela mencionou para se tornar mais forte rapidamente está neste lugar ou em outro. Ela se desculpa, dizendo que seu tempo acabou, e ele terá que ouvir o resto com ele neste lugar, e espera revê-lo novamente em breve. Hyoki rapidamente pede para ela esperar um pouco, mas em seguida ela vai embora. Hyoki se pergunta de quem ela estava falando. Após isso, Hyoki é atacado, mas com sua velocidade consegue desviar. Algumas pessoas chegam e perguntam quem são eles, questionando como ousam invadir a Floresta Escura deles. Uma delas diz para saírem deste lugar imediatamente, senão serão eliminados agora. Hyoki começa a usar seu poder e diz que isso não vai funcionar para eles, pois tem algo que precisa encontrar neste lugar. A elfa começa a rir, dizendo que nunca pensou que se encontrariam novamente assim. Para a surpresa de Hyoki, essa elfa era Elione. Ela diz que já faz um tempo. Depois, ela se desculpa dizendo que ainda são um pouco sensíveis a entidades externas. Hyoki fala que isso não importa e pergunta se ela já reuniu uma nova força. Ela diz que dificilmente é uma força que vale a pena mencionar. São apenas algumas dezenas de Dark Elfos. Tudo o que podem administrar é ficar de guarda nessa floresta. Mas ela tem esperança. Para a surpresa de Hyoki, diante dele aparece uma enorme árvore. E ele sabia que essa árvore era a Dark Yggdrasil. Elione diz que é a árvore do novo mundo, que pode lhes conceder poder. Haru estava impressionada e Hendrik fala que isso é incrível. Elione fala que isso não é nada, a Yggdrasil real é muito maior. E diz que agora é a vez dele falar. Ela pergunta como ele acabou nesse estado e veio até esse lugar. Hyoki responde que uma das Nine Star, a estrela sagrada, se envolveu, e eles têm um lacaio que exerce esse poder diretamente. Hendrik diz que eles vieram a esse lugar com a ajuda da raposa de 9 caudas. Ela os disse para encontrar uma maneira de lutar contra eles neste lugar. Elione fala que então eles deveriam ser esse poder. Haru fala que sabe que isso é um pedido vergonhoso, mas implora pela ajuda deles, perguntando se poderiam lutar junto deles.
Pouco tempo depois, Ryoki pensa que estava impotente contra a força concedida por Carmen, e se não fosse pela raposa, ele teria morrido naquele lugar. Isso era bastante irritante, ele precisava de muito mais poder. Em seguida, ele escuta uma voz dizendo que sabia que havia sentido uma energia desconhecida e pergunta se ele é alguém enviado por Bao ou pela raposa. Mesmo assim, a voz comenta que ele tem um potencial decente. Ryoki responde que não sabe quem ele é, mas questiona se ele não está sendo um pouco familiar demais para um primeiro encontro. A voz questiona se é realmente um primeiro encontro, dizendo que já faz muito tempo que se conhecem. Então, a voz se apresenta como a Dark Yggdrasil, o mesmo poder que ele estava procurando. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!